Programa Conexão Moderna. Apoio Sono VIP. Durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna. Oferece curso de pós-graduação em Programação Neurolinguística. O único no Brasil reconhecido pelo MEC. Olá! Está começando mais um programa Conexão Moderna e hoje nós temos como convidada Morgana Schirman, que vem da cidade de Curitiba, para falar para a gente um pouco sobre o caminho do sucesso. Olá, Morgana! Olá! Seja bem-vinda à nossa casa, muito obrigada pelo seu aceite de estar aqui conosco. Conta para nós aí um pouquinho de como é o seu trabalho e o que é a constelação familiar que você trabalha. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho desse trabalho que eu realizo, né? Tanto no Paraná como aqui na região, em Itapema, Brusque. Olha que legal, a Morgana está em Curitiba, mas ela está aqui perto da gente também ao mesmo tempo, né? Sim, atendendo as pessoas. Então, constelações familiares é uma ferramenta que ao mesmo tempo a gente diz que não é uma ferramenta. No início, ela foi dita como um método que auxiliaria as pessoas a ir para o sucesso. Hoje em dia a gente observou que ela é muito mais do que isso. Ela vem de um campo muito sábio, de uma outra dimensão que a nossa mente não consegue compreender. Explica pra gente um pouquinho mais o que é esse campo, o que é essa outra dimensão, como assim? Então, hoje, a ciência pela física quântica explica que nós temos as informações todas guardadas no nosso corpo. Que informações são essas? Todas as informações que vieram dos nossos ancestrais. Então, nós não somos só isso que a gente acha que a gente é. Tem coisas a mais que influenciam a nossa vida. Por isso, então, Morgana, que muitas vezes a gente pode ter alguns padrões que a gente nem sabe quando que a gente começou a ter esse padrão. Pode ser que tenha vindo dos nossos ancestrais? Sim. Por exemplo, a forma que as mulheres olham para os homens. Normalmente a gente diz, são tudo muito pequenininhos, são os meninos, né? Ou nós não precisamos deles, a gente se vira sozinho. Da onde vêm essas memórias? Ah, só de situações que aconteceram nessa existência? Não. Por exemplo, as nossas ancestrais passaram pelas guerras. Os homens saíram de casa e elas ficaram sozinhas e tiveram que se virar sozinhas. Os homens não voltaram para casa. Por isso que existe essa tendência, então, de as mulheres serem tão independentes ou amadurecerem tão rápido? Faz sentido isso? Faz muito sentido. Só que o que é revelado? É revelado que, para um sucesso, a gente precisa do homem e da mulher. O homem tem um objetivo, a mulher também para estar aqui nessa existência, né? Então, se a gente olhar como que é o óvulo e como que é o espermatozoide, o espermatozoide vai em busca do óvulo, não é o óvulo que vai, né? Então a gente vê que a energia do homem é a energia que abre caminho e a mulher sustenta esse caminho. Então o homem vai para o futuro e a mulher sustenta esse sucesso. Isso faz com que um país seja de sucesso, uma família seja de sucesso. Entendi. E Morgana, fala pra gente aí exemplos da aplicação, de como que se aplica a constelação familiar e que tipo de resultados as pessoas colhem desse tipo de trabalho. Então, a constelação familiar foi desenvolvida por Bert Hellinger, que é um alemão, e no início ele olhou voltada para a psicologia, né? Então, para o desenvolvimento humano. Por quê? Porque ele foi missionário, ele ficou muito tempo como missionário no povo Zulu, que é um povo africano
que vive numa harmonia muito grande como sociedade. E ali ele foi observando os padrões que levavam para o sucesso e para o fracasso. Então, ele foi observando o que influenciava, né? Ele descobriu leis, como a lei da gravidade, que é invisível. Ele observou que existem leis, que ele chamou de pertencimento, a primeira. A segunda ele chamou de hierarquia e a terceira de equilíbrio. E ele observou que quando elas estão em desequilíbrio, uma família vai para o fracasso. Como é isso? Pois é, como é isso? Em que ponto que começa esse desequilíbrio? Por exemplo, no pertencimento. Alguém da tua família ancestral teu que foi excluído. Por exemplo, um aborto. Às vezes a mãe da Silvana nem sabe que ocorreu um aborto. Por quê? Porque às vezes a gente tem só um sangramento maior e não sabe. E num campo de constelação, que eu vou explicar mais sobre isso, é revelado, por exemplo, que houve um aborto. E isso modifica tudo, como que mágica na vida da Silvana e de todo o sistema familiar dela, porque esse ser não foi reconhecido. Quando ele é reconhecido, ganha toda uma força e uma diferença. E aí se observou que isso influencia não só na vida da Silvana, como também na empresa. Então hoje as grandes multinacionais utilizam da constelação familiar. Por quê? Porque conseguem lançar produtos que façam sucesso, conseguem observar, por exemplo, se um funcionário sai de uma empresa que ele ficou infeliz, ele foi despedido de uma forma que ele não se sentiu respeitado. A energia dessa pessoa continua ali naquela empresa. Nossa, que forte! E aí a empresa, né? Pesquisa o melhor profissional para vir ocupar aquele lugar. E o profissional não consegue desempenhar. E aí ele fica se debatendo, sem saber por que ele não está conseguindo desempenhar algo que ele sabia. E aí numa constelação é revelado que a energia do outro ainda está ali. E isso atrapalha. E aí quando isso é revelado, então é como que destravar aquele processo que estava ali empacado ali. Que incrível. Então, trazendo um fracasso para a empresa. Então, vê se faz sentido. Eu passei por um processo em que tinha um chefe muito rancoroso, ele era um gestor, e ele realmente acabou destruindo a equipe. E aí eles acabaram, então, despedindo esse chefe e selecionaram alguém que estava dentro já do próprio grupo e que era uma pessoa muito legal, que faria um trabalho muito bacana a princípio. E quando ele ocupou o posto daquele chefe que foi despedido, dentro de pouco tempo ele estava tendo os mesmos comportamentos. Tem alguma coisa a ver com essa questão aí do campo, de que ficou a informação ali e ele foi absorvido por isso? Totalmente. E às vezes, o que tem além disso? Às vezes, além disso, tem uma questão da própria família do dono da empresa. Algo não está sendo respeitado ali e favorece com que os funcionários comecem a manifestar comportamentos desfavoráveis, né? Então, uma empresa, ela é uma nutridora. Se ela é uma nutridora, ela é uma energia feminina. Quando as mulheres da família não são respeitadas, normalmente a empresa vai para o fracasso. Caramba, como é interessante isso. Então, assim, ó, aquelas empresas que estão tendo aqueles resultados somente para se manter, tem alguma coisa ali que pode ser melhorada com a constelação? Totalmente. Algum processo que pode ser... É revelado o que está em desarmonia, né? É revelado, por exemplo, hoje os grandes bancos utilizam a constelação para saber se eles fazem um empréstimo para certa empresa ou não. Bancos? Os bancos, os grandes bancos europeus fazem. Porque eles observam e dizem, se você tirar tal gestor da empresa, a gente empresta o dinheiro.
Nossa, esse negócio aí tá... Tem mais, gente. O nosso Papa Francisco também utiliza a constelação. Utiliza a constelação. Por isso que ele tá assim tendo um desempenho tão bom, é? Sim. Caramba. Tem segredos bem Então, guardados que é revelado nisso. Então, pelo que você está trazendo, a constelação familiar, ela tem diversas utilizações, né? Tem diversas formas de a gente aproveitar essa ferramenta. Então, você pode citar pra gente como que eu posso utilizar, onde? No Brasil, um grande juiz começou a utilizar. Ele já era formado em constelação, ele foi para ser juiz e começou a utilizar. E ele começou a obter tanto resultado, que ele ganhou tantas premiações, que hoje desembargadores, juízes e vários advogados estão fazendo a formação para utilizar. Por quê? Porque é a ciência da reconciliação. Então, realmente, por exemplo, menores infratores, realmente mostra o que está por trás, que dor tão grande que tem na história daquela família que faz com que aquele ser cometa crime. E aí, quando é feita a constelação, essas pessoas não voltam mais para o mundo do crime. Que incrível! Então, problemas de divórcio. Quanta cura! Que às vezes se arrasta anos. E é só muito obrigado por tudo que tu fez na minha vida. É revelado na constelação que dor que tá ali. E aí as pazes são feitas. E pode acontecer de haver reconciliação do casal e nem acontecer o divórcio? Sim. Após um processo de constelação? Vou contar um exemplo que saiu o divórcio, mas o homem já estava há quase um ano tentando o divórcio e a esposa não dava. E ele foi constelar e ele nem falou qual era o tema dele. Então agora eu explico mais ou menos como funciona. Então nessa constelação a gente estava com um grupo de pessoas. As pessoas não precisam ter mediunidade nenhuma, mas uma informação que vem de dentro, a pessoa começa a sentir isso no seu corpo físico. Então fica todas as pessoas abertas, a gente libera o mental. Né? A gente respira e permite com que as sensações sejam manifestadas. Então a pessoa sentou do meu lado, não falou absolutamente nada, nem por que ela veio ali. Duas pessoas que estavam no grupo, que também nunca viram a pessoa que estava do meu lado, disseram para mim: Morgana, posso entrar no espaço que a gente chama de campo? E elas entraram e já se deitaram no chão. Que a pessoa se sente convidada para entrar nesse espaço? Se sente convidada. Ninguém convida. Eu convido às vezes, eu digo, Silvana, você pode vir servir como representante? E aí você diz sim ou não. Ou às vezes a pessoa mesmo começa a sentir um movimento diferente no seu corpo. Começa a sentir um sono, uma vontade de chorar, sem nem saber o que está acontecendo, né? Então por isso que vem de uma outra dimensão. É uma sabedoria maior que move e que revela o que está dentro do sistema informacional daquela pessoa que está do meu lado. Poxa vida! E as pessoas vieram, deitaram e ele olhou para mim e disse: nossa, eu acho que a minha primeira namorada abortou gêmeos. E aí continua, eu vou colocando, eu como consteladora também vou sentindo quem são os representantes que vão entrar nesse sistema. Como as pessoas sentem no corpo físico, eu também sinto. E aí foi se colocando e aí se observou que a esposa dele, não racionalmente, mas em alma, cuidava desses bebês que foram abortados. Uau! Como que ela se desliga dele, do companheiro, mesmo ele querendo o divórcio, se ela cuidava de algo que era dele? Dos dois. Né? Era de uma primeira namorada dele, Tá, deixa com ele. Então deixa eu entender. Ele teve esse processo do aborto com uma ex-namorada. E a esposa atual mentalmente cuidava Por alma, porque ela nem dois. sabe dessa história. Nossa! Nunca soube. Nem ele tinha certeza que a primeira namorada teve isso. Ele passava pela cabeça dele, mas ele não sabia disso. A alma da gente sabe. Esse campo informacional sabe. Tá, aí depois que ele percebeu esse processo, o que ocorre aconteceu? todo o campo de constelação e que é liberado, a esposa atual dele é liberada desses bebês e quem cuida desses bebês é a mãe e ele, em alma, né?
Quando encerra o dia de constelação, ele está indo para casa, a filha dele liga para ele e diz: ô pai, a mãe quer falar contigo. Ele foi ao encontro da mulher e ela disse: está aqui o divórcio, assinado. Caramba, e deu... Agiu muito rápido. Uhum. Então tem constelações que agem assim, muito rápido. Tem constelações que vão agindo durante meses na tua vida e coisas vão modificando. Ok, Morgana, nós vamos só fazer uma paradinha e já voltamos com o próximo bloco. Então voltamos já já com a Morgana Schirman, com o tema O Caminho do Sucesso. Até já! Morgana, a gente percebe assim também, tem muitas questões ligadas a questões financeiras também, que o indivíduo ele não prospera, por mais que ele trabalhe, por mais que ele faça tudo certo, parece assim que tem uma coisa trancando e não permite que ele evolua. Assim, ó, eu conheço muitas pessoas que teriam assim, ó, tudo para já estar num patamar fantástico e no entanto elas começam, daqui a pouco aquilo não dá mais certo. E pelo que a gente observa, elas estão fazendo o que tem que ser feito e, no entanto, não vai para frente. Cada pessoa, cada constelação é única. Então, vai revelar informações únicas do teu sistema, né? E aí revela por que existe esse padrão. Às vezes a pessoa ganha dinheiro, quebra. Ganha dinheiro e quebra. E aí é revelado que lá atrás, um tataravô, um bisavô, aconteceu de atravessar, vir da Europa para o Brasil e deixou lá seus familiares, deixou mãe, deixou pessoas que estavam sofrendo porque ficaram na miséria. E ele veio e prospera no Brasil. Só que a alma sofre muito porque deixou pessoas lá. Nossa, como é forte. E aí fica numa repetição de padrão. Eu ganho, mas eu perco. Por amor àqueles que ficaram pobres lá na Europa, eu fico pobre aqui também. Então, você observou que dentro desse sistema, a gente não é só não sou eu. Eu estou conectada com todos eles. Eu faço parte de um todo, Eu faço parte de um todo, então eu tenho uma lealdade muito grande. E aí Bert descobre que existe uma consciência boa e uma consciência má. Essa consciência boa é o que nos faz com que a gente seja leal, mesmo que a gente vá para a morte. Mesmo que sofra. Mesmo que sofra. Casos como esse, assim, também a gente poderia citar o alcoolismo na família? Quando tem um alcoólatra ou alguém que está no vício, pode ter alguma relação com alguma dor familiar? Sim. Normalmente o que a gente observa, né? Eu disse que cada constelação é única, mas normalmente o que se observa de padrão dentro das constelações é alcoolismo, uso de drogas, de cigarro, é a ausência do pai. Eu trago o meu pai para dentro de mim, eu bebo o meu pai. Às vezes, não é só a ausência do meu pai, da Morgana, é a ausência, às vezes, do pai dele com ele, a ausência do bisavô com o tataravô. Ocorreu várias ausências do masculino dentro daquela família. Então, é colocado para dentro e tomado com prazer aquilo que falta. Então, deixa eu entender. Então, não necessariamente essa ausência é agora, talvez dos tataravós, dos bisavós, e aí ele sente como se fosse esse vazio, e aí ele preenche com o álcool, é isso? Que incrível! Então, Bert fala assim, a hora que você for fumar um cigarro,
trago e digo, eu amo muito você, meu papai. E essa é a última vez que eu boto o cigarro e agora eu sei que você está aqui dentro de mim. E diz que a compulsão tá cessa. Nossa. Por comida também, de repente, Por funcionaria? comida também. A comida em excesso, eu tô comendo a minha mãe. Que incrível! E quando eu vomito, Ah, eu tô vomitando o meu pai. É uma rejeição ao pai. Normalmente. normalmente. Tá? Como eu disse, Quanta revelação. tem várias Morgana. informações. Já vi muitas mulheres que comem demais e o que está atrás disso é um irmão que não foi reconhecido, um aborto não reconhecido. E quando é revelado isso, mesmo que essa pessoa não saiba do irmão, que foi a mãe que foi constelar, os filhos mudam o padrão, mesmo que a mãe não tenha coragem de dizer que tem um irmãozinho na família que houve um aborto. Quando se vê, os filhos começam a emagrecer, porque eles comiam pelo irmão que não veio. Gente, É muito forte. é forte. E pode acontecer assim de repente a pessoa... porque tem muitos abortos espontâneos, né? Que a pessoa não provocou aquilo. E aí, esse também vale? Esse também vale. Esse também vale. Eu tenho 2 filhos vivos e tenho 2 de aborto. Então, 4 filhos. Então você tem 4 filhos. 4 filhos. O primeiro foi aborto e eu fui saber numa constelação. E como foi? Foi muito incrível, para vocês verem como funciona. Eu levei meu mais novo para uma amiga que é consteladora, para ela atender ele, porque ele estava na idade de começar a aprender a ler e ele não queria saber de aprender a ler. Então tinha algum bloqueio ali, né? Super bem em matemática e não queria saber de português. E aí em 2 atendimentos, ela mais outras técnicas assim, e aí ela disse, Morgana, eu estou observando que eu acho que tu teve um aborto. Eu disse, olha, eu não lembro. E aí um dia à noite, eu estava contando historinhas para dormir para meus filhos e o mais velho começou, logo em seguida, isso na mesma semana eu acho, ele começou a sentir informações vindo do corpo dele, assim, ele começou a chorar e ele disse, mãe, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo comigo. Eu disse, e aí eu senti a força da energia desse campo que eu falo, e eu disse, vem aqui, vamos desenhar. E ele pegou papel e caneta e começou a desenhar. E aí ele desenhou estrelinha. Nisso eu já tinha tido o 4º aborto, que daí foi nas trompas, estourou, e aí eu sabia. E ele revelou, com estrelinha ele botou e ele disse assim, é o meu irmão esse aqui, mãe, ele tem ele tem tal idade. Eu fiz as contas, sim, dava, teria sim a possibilidade, porque era um antigo namorado que eu tive, e aí vocês vão se surpreender. Logo depois disso, eu fico sabendo que esse antigo namorado meu, que já era casado há mais de 10 anos e não tinha filhos, teve filhos. Gente, então esse processo aí você acaba ajudando, você faz, mas você acaba ajudando uma porção de gente que está ligada e conectada a você. Eu digo sempre que a pessoa que vai fazer uma constelação, ela está a serviço do todo. Então, assim, ó, como um gesto de amor, eu posso me permitir passar por um processo de constelação. Porque, na verdade, quando eu faço esse processo, eu estou contribuindo não só a mim mesmo, mas a todo o meu campo familiar ou pessoas que, direto ou indiretamente, estavam conectadas comigo. É mais ou menos isso? Sim, é bem isso. E, Morgana, pra gente... esse papo tá tão maravilhoso. Vai muita conversa, né? Mas, assim, eu soube que você estará por Brusque entre final de março e abril. É isso? Sim, é isso. Então, o meu convite é que a gente venha a Brusque fazer esse evento, onde eu converso um pouquinho sobre as constelações, explico, aí as pessoas vêm com seus temas. Às vezes não sabem nem qual é o tema, porque são tantos problemas que estão ali, que a pessoa só senta e é manifestado. Esse sistema revela e isso traz um auxílio, traz uma possível solução e traz uma atitude de ação da pessoa, né? Então, a reconciliação é uma ciência da reconciliação e leva para o sucesso. Então, assim, só para que o povo de casa saiba, não precisa nem revelar a questão que quer trabalhar. Não. E você consegue trabalhar com essa questão
Sem revelar também. Sem revelar também. Então isso é legal, né? Eu preservo demais a intimidade. Então a gente vai estar num grupo com umas 20 pessoas, só que ninguém que está ali precisa saber qual é a tua questão. Né? Isso é bacana. Só que ao mesmo tempo, esse campo revela que nós somos todos conectados. Então a constelação da pessoa que for feita serve para todas as famílias que estão ali presentes. E sabe que o legal, que o nosso programa Conexão Moderna vem justamente dessa ideia, né? De que não é eu não me importar com o outro, porque o outro não sou eu. Não, na verdade nós estamos todos conectados. Então se eu contribuo para a vida de alguém, eu estou contribuindo para o sistema inteiro, não é assim? É fantástico quando a gente começa a entrar nesse nível de compreensão, né? Muitas coisas passam a até serem mais leves na nossa vida quando a gente entra nesse tipo de conceito, nesse tipo de teoria. Fantástico, Morgana. Então, para finalizar, deixa para o povo de casa 3 dicas que eles já podem começar a implementar para eles começarem a colher resultados. Então, se libertar desse sofrimento, né? Para favorecer com que as pessoas tenham força de ter gratidão e melhorar esse Brasil que a gente vive. Que essa é uma das grandes intenções que eu tenho, que as pessoas se conectem com isso. Então, é no silêncio que a gente encontra essa informação que vem de dentro. Não é com a mente barulhenta, que está vendo só desgraça, que a gente vai conseguir encontrar uma solução. Então eu sempre convido as pessoas a começar a praticar meditação. Então a primeira dica é: encontre um lugar, um cantinho na tua casa ou num espaço na natureza e faça um silêncio, pelo menos uma vez ao dia, 1 minutinho. Morgana, e é importante que seja sempre o mesmo cantinho da casa ou eu posso utilizar vários pontos da minha casa? É gostoso de ir numa igreja? Porque ali teve um ambiente que foi orado muito ali dentro, né? Então, quando a gente firma um espaço, isso atrai uma energia para ali. Ali já está afirmado que é naquele espaço que é feito. Então, é bacana se tu tem na tua casa a possibilidade de fazer um cantinho para ficar sentadinha, te observando em respiração. Isso contribui, então, mas que é possível fazer em qualquer lugar, Então seria mais ou menos assim, ó, a minha mente reconhece aquele local, então quando eu tô chegando ali eu já vou até meio que relaxando. Já entrando no estado zen. Que fantástico. Então, primeira dica, meditação. Segunda dica. E como que é essa meditação? É sentar e ficar só observando a tua respiração. Vai vir um monte de informação, observa o que o teu corpo fala para ti. Só observando já vem as informações. A segunda dica é: tenha um lugar para o seu pai, um lugar para sua mãe dentro do seu coração. A gente só tem força com pai e com mãe, cada um. Então seria mais ou menos assim, se eu tenho algum perrengue com pai e com mãe, então é importante eu me reconciliar mentalmente com eles? Seria mais ou menos isso? Sim. A constelação revela que mesmo uma criança que tenha sido jogada na lata do lixo, aquilo é o que aquela mãe precisava fazer para aquele ser se desenvolver. É forte. Então, assim, eu conheço uma pessoa que diz que ela tem um padrasto, mas o pai dela ainda vive. E aí, quem que ela reconhece como lugar de pai e de mãe nesse Sempre o caso? pai, sempre quem deu a vida para ela. Porque não existe nada maior do que o dom da vida. Não existe dinheiro no mundo, carinho no mundo que pague tu ter recebido a tua vida. E quem permitiu que tu nascesse foi o homem e a mulher que fecundaram. Exatamente. Mesmo que eles te deram depois. Então, sempre é revelado que tu deve ter muita gratidão, porque esses seres te deram essa vida. E tu reconhecendo eles com esse amor. Independente do que fizeram pra gente. Independente. Né? Se tu foi abusada pelo pai, pela mãe, o que aconteceu, não importa. É forte, bem forte. Um outro dia você volta aqui pra falar pra gente só disso, que esse assunto é realmente muito Então, a segunda dica é essa. Ter o pai e a mãe de sangue aqui dentro, porque pai e mãe de sangue é o único pai e mãe. A gente tem, se for de adoção, são os cuidadores. Então, ó, primeira dica, meditação. Segunda dica, ter um lugarzinho. Tem um lugar certo, direito ou esquerdo? Pai sempre está aqui atrás da gente, mãe Direito. sempre está aqui.
pai no lado direito, mãe do lado esquerdo. Ok? Normalmente a gente faz assim, eu tenho pai e mãe aqui. Porque um não tá colado no outro. A gente tem Aqui. assim. Faz sentido. E última dica pra gente fechar? Então, a terceira dica é gratidão. Entre em conexão com essa força. Acorde de manhã e agradeça tudo aquilo que te fez levantar. Meu, fantástico. E te coloque durante aquele dia para honrar essa vida que você recebeu. Faça o seu melhor durante o seu dia. E à noite, ao deitar, agradeça novamente tudo o que aconteceu, porque mesmo aquela dor mais profunda que possa ter acontecido naquele dia, o erro maior que tenha acontecido, ele vai ser favorável se você não rejeitar ele, sim agradecer, a te despertar mais força para te seguir em desenvolvimento. Então seria acolher mesmo as coisas que pareceram ruins, porque isso pode ser um processo para o seu próprio desenvolvimento. É isso? Bem isso. Que fantástico. Mas Morgana, muito obrigada mesmo por você ter se permitido estar aqui com a gente, né, por aceitar o nosso convite. E a gente quer que você volte aqui na nossa casa, que esse assunto é realmente muito revelador e ajuda muito a gente quando a gente compreende esse processo, né? Então a gente quer te ver aí, final de abril, não? Final de março? Final de março e começo de abril. O telefone Sim. vai estar ali no rodapé. E até uma próxima. Muita obrigada. gratidão, essa é a minha missão, levar para as pessoas a paz e a liberação de qualquer tipo de sofrimento. Muito obrigada, Morgana, por estar aqui com a gente hoje. Então hoje estivemos com a Morgana Schirman, da cidade de Curitiba, falando sobre o caminho do sucesso. E ela nos revelou caminhos fantásticos aí que a gente pode fazer para ter muitas reconciliações na nossa vida e começar a processar resultados diferentes. No programa de hoje, eu quero deixar para você aí de casa algo para reflexão. Quero que você pense comigo quantas vezes no dia a dia a gente profere a palavra vamos à luta, ou vamos para o combate, ou vamos para a batalha. Vamos lá. Quando a gente fala esse tipo, luta, batalha, combate, o que a nossa mente está associando? Que alguma parte vai ganhar e alguma parte vai perder. Então veja, se você está passando de repente por uma doença e você comenta mais uma parte do combate, ou vamos ao combate, faz sentido que está dando a ideia de que ou você ou a doença vão vencer? Então que tal mudar combate, luta ou enfim, esse tipo de palavra mudar para desafio? Por que desafio? Cientificamente foi comprovado que uma pessoa quando supera desafio, ela aciona uma parte do cérebro que gera uma satisfação imensa. E desafio também gera a ideia de que é apenas um obstáculo que você tem que transpor. Então que tal transformar essas palavras e trazer para desafio? Pensa nisso. Programa Conexão Moderna. Apoio Sono VIP. Durma bem. Viva melhor. Instituto Liderança Moderna. Oferece curso de pós-graduação em Programação Neurolinguística. O único no Brasil reconhecido pelo MEC. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal.
O nosso programa Estênio Melo Show, o showman da sua TV.